Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? E tivemos aí mais um caso de agressão, que mais foi um caso de tentativa de homicídio, como a gente pode observar, caso da médica. E teve outros que eu fui observando durante a semana, ao longo desse período, durante esses tempos, né, que está cada vez mais fácil noticiar pelos veículos, sejam os veículos da mídia convencional que nós observamos, como também os veículos que é a nova vitrine, que são as redes sociais. E o que chama atenção, me chama atenção bastante a respeito disso, é que muito provavelmente todos esses casos aí são pessoas narcisistas e também que fazem uso de anabolizantes. Se vocês forem parar para observar com muita calma, tempos atrás eu frequentei algumas academias e observava esse tipo de comportamento em pessoas que utilizavam determinadas substâncias, né? Você via que tinha uma euforia muito grande na cabeça do cara, que não era um problema natural da pessoa, né? Comum da pessoa. E existia essa questão do ego, né? do narciso que mora dentro de cada um de nós, mas muito aflorado. Os caras viviam se injetando e levantando peso, né? Chegaram até, em alguns casos, a me oferecer. Eu nunca fiz uso dessa substância, mas é muito comum no meio. Então junte essas substâncias, narcisismo, um perfil de pessoa extremamente controladora, né? Onde você imagina isso, você está no relacionamento, quer dizer que você está no relacionamento que você é propriedade de outra pessoa. Para tudo que a pessoa fazia desses relacionamentos, parece que tinha que pedir permissão. Principalmente no caso da médica, aí, uma moça muito bonita, sofreu esse ataque aí, teve parte do rosto destruído, teve que fazer implante, parece, não sei se de platina, não sei qual material foi usado no rosto dela, e os ossos foram destruídos, né? Perdeu 50% da visão. E o que eu posso pensar em casos como esse é que essa pessoa não pode sair simplesmente, vamos supor, por um determinado motivo. Tem que haver uma mudança mais forte nas leis, né? A gente sabe que, tipo assim, tem casais que brigam, se estapeiam. Isso daí é muito comum no Brasil e em alguns outros países. O pessoal troca insulto, palavra, né? Um dá um tapa, a mulher dá um tapa no cara, o cara dá um tapa na mulher. Até tempo atrás isso é muito comum. Mas você chegar, tipo assim, às vias de espancar uma pessoa até praticamente quase a morte, né? Que a intenção ali foi matar. Você, no caso anterior, que eu até fiz um vídeo aqui de dicas, onde a pessoa leva 61 socos na cabeça. Quem pratica artes marciais sabe que se ele fosse um praticante, seria bem menos que isso daí para matar ela, tá? Pouco soco mataria, tiraria a vida dela. E o que eu penso é que para esses casos como desses caras, teve um outro que eu vi o vídeo ali espancando a mulher no sofá, a mulher tipo assim querendo chorar, e porque ela estava querendo chorar, ele batendo ainda mais na pessoa. Então isso daí é uma coisa assim que não tem nenhum tipo de explicação, nenhum tipo de atenuante, na minha visão. A pessoa totalmente indefesa ali, a mercê, né? Praticamente o que é como se fosse você tivesse em cárcere, como se você fosse um prisioneiro de guerra recebendo. E olha que tem prisioneiros de guerra que eu acho que apanharam muito menos que essas mulheres aí, tá? E do mesmo caso que a mulher, tem caso que é com criança também. No meu tempo era comum, vamos supor, o menino apronta, eram outros tempos, né? Tanto que naquele tempo, quando tinha bullying, a gente resolvia o bullying com porrada, né? O cara fazia bullying com você na escola, aí ficava aquela troca de farpa, chegava o juiz no meio, cospe aqui, ele chamou tua mãe disso, chamou tua mãe daquilo. Pau cantava, depois estava todo mundo de boa, quem perdeu reconheceu a derrota, que venceu, beleza, e ali parava por um tempo. Aí de vez em quando tinha uma brincadeirinha, mas era aquela brincadeirinha com um sorriso, não de... Pelo menos no meio que eu fiz parte foi assim, né? Não tinha aquelas brincadeiras tipo assim de você juntar a escola para humilhar, ou juntar um grupo para ficar humilhando, fazendo bullying com a pessoa, né?
E era meio que, tipo assim, o pessoal tirava de letra essas coisas naquele tempo. Só que hoje, com essa exposição cada vez maior que nós temos aí dos grandes veículos da mídia, isso se torna uma coisa, além de viral, extremamente nociva, porque tu está exposto para o mundo todo, né? Por exemplo, isso daqui, aqui eu estou me expondo para o mundo todo. E embora eu seja um desconhecido praticamente, né, na internet, não sou como os grandes podcasts, eu não sou como os grandes influencers, os coaches, né? O coach não tem nada a ver com quem lê o livro Coach Mentor, sabe que coach e mentoria não tem nada a ver com o que esses caras falam. Curso de administração tem você lê esse livro, né? E tipo assim, eu no meu caso sou um desconhecido, né? Tem pessoas que são já muito conhecidas, mas até no meu caso, sendo uma pessoa desconhecida, hoje em dia eu posso viralizar sendo atacado na internet por uma determinada coisa. A gente também tem esse falso moralismo, né? Eu não tenho esses pilares de moralismo, porque no moralismo você esconde muitos monstros. Tem que tomar cuidado com isso daí, né? Eu me considero mais um tipo assim, eu não sou legalista, nem sou moralista, eu sou muito prático, né? No meu ponto de vista de ver as coisas, de ver os mundos, ver o mundo, de ver o mundo que existe em cada cabeça das pessoas. E isso tipo assim, se torna viral hoje em dia, quando você pega uma imagem de uma pessoa, determinados grupos, determinadas pessoas falam, isso daí viraliza, se torna conhecido. E quando se faz, fechando esse negócio do bullying, né? E hoje um bullying ele é uma forma mais expansiva, ele atinge um complexo mais abrangente através da internet, consegue atingir vários grupos, nichos, né? Você fica sendo falado. E voltando ao assunto do espancamento, ainda há pessoas que são espancadas, como no caso de 2 casos que eu vi, né? 2 dos casos eu vi gente falando mal da pessoa, e teve um outro caso também que eu observei que foi nessa moça que estava no sofá, o namorado também fisiculturista, chegava a encher ela de porrada, de tapa, pois ela meio que perdia o sentido, né? Porque depende da pancada onde você toma, tem gente tipo assim que já fica aérea, né? Por exemplo, quem já recebeu ou tem um treinamento, toma uma pancada no queixo, olha só, você não é o suficiente para mexer, mas tem gente com menos que isso, a pessoa já fica, né? Agora imagina, por exemplo, pessoa como eu que peso praticamente 100 quilos, né? Agora eu devo pesar 98, 99, mas eu estou na faixa dos 100 quilos, né? E esses caras que são fisiculturistas sempre estão levantando peso, sempre estão fazendo as disputas de ego entre eles. Ele chega numa pessoa, numa mulher que não tem essa capacidade de se defender e esmurra a cara dela, estapeia a cara dela, ela apaga, né? Pessoa que não é acostumada vai tipo assim ficar, a pessoa que não é acostumada a tomar pancada, ela vai ficar aérea mais rápido, né? Não aguenta às vezes nem um soco. Deu um soco aqui, a pessoa já tá assim, ó. Ou quando pega aqui na presa no dente, né? Pega aqui, a pessoa já fica espantada. E aí ela vem a cair, ela levanta chorando e ele estapeia com as 2 mãos. Ainda tem gente em comentário do lado do cara, meio que do lado do cara. Teve gente que disse: você não sabe o que ela fez, você não sabe o que aconteceu. Cara, independe, não importa o que ela fez, você não pode fazer esse tipo de coisa. E tem gente zombando, e tem até mulheres que ficam nos comentários zombando delas, né, dizendo: bem feito, quem mandou se envolver com fulano, quem mandou se envolver com isso. E a gente para fazer uma reflexão e observa que com toda essa tecnologia que nós temos hoje aqui, eu, por exemplo, quem dera ter tido pelo menos um celular simples como esse há muito tempo atrás para gravar coisas, fazer outras coisas, né, treinos, resenhas, e só hoje, nos tempos atuais, nós temos essa facilidade eletrônica. Até estava conversando com outro amigo lá do Sul a respeito disso. E com toda essa tecnologia, parece que o cérebro das pessoas está evoluindo, tá voltando atrás quando eu observo esse tipo de comentário. Da mesma forma, tipo assim, que porque esse grupo fez isso, está certo. Não, cara, não é.
não é bem assim. Não quer dizer que pelo fato dos dois estarem fazendo absurdos, seja um crime contra a humanidade, seja uma violação contra uma pessoa, seja porque num país tal é permitido isso e aí você quer criar tipo uma balança, no caso uma balança legal, né, para depois tentar moralizar. Isso daí não significa que está certo. Você até uma pessoa que não é moralista e que não é legalista como eu, um ateu agnóstico, que já foi religioso, né, sabe observar, pô, isso daí não está legal. Então, eu penso que dentro dessa análise mais, no caso da minha pessoal, observando o que eu vejo, sem moralismo, sem legalismo, sem jargões, a gente pode sim entender que certas coisas não estão legais para se fazer, certas coisas são nocivas, no caso, para a sociedade. Não estou falando de apenas relacionamento interpessoal e interpessoal e intrapessoal, né? Estou falando de uma abordagem mais holística, né? Quando envolve todas as pessoas à tua volta, independente de estarem no teu país, independente de estarem fora. Eu tenho certeza que quando você faz essa reflexão lá no teu íntimo, você sabe que certas coisas são nocivas para a sociedade. Não é necessariamente, vamos supor, um trato, como é que eu posso te explicar, algo entre você e um ao outro e um determinado grupo. Falo num contexto geral, quando a gente observa num contexto geral, certas coisas são nocivas. Como, por exemplo, que está vindo muito aí na mídia, pessoas que se usam se travestem, né, de uma máscara para abusar de crianças, abusar de mulheres. Uma coisa é você ter um relacionamento consentido com a pessoa adulta, ou você flertar, a pessoa flertar de volta com você, ser uma coisa consentida. Outra coisa são esses caras que tentam de todo jeito forçar a barra para, tipo, é como se outra pessoa, como se uma mulher ou uma moça, né, tivesse obrigação de aceitar. E aí já começa a criar, às vezes, leis até mais, começa a criar um legalismo, onde, tipo assim, vai chegar um momento que você não vai poder se declarar, um jovem não vai poder se declarar, um homem não vai poder se declarar com a mulher, que já vai ser enquadrado, né, a pessoa já vai ficar tão, como é que eu posso te explicar, vai ficar tão retraída que qualquer coisa, ou que passou por um trauma, qualquer coisa que ela vê de um homem para ela, vai achar que aquele homem é perigoso, que aquele homem vai abusar, que aquele homem vai fazer mal para os filhos dela. E nós sabemos que não é assim que as coisas funcionam, mas é como o mundo está se tornando. Por causa de um lado se cria um pânico moral e de outro lado tem esses caras que são monstros, que se travestem com essas máscaras dentro de religiões, dentro de grupos sociais, né, ou trabalhos filantrópicos, ou dentro da política, dentro das classes, né, de trabalhadores. Também existem também, sejam policiais, sejam pedreiros, sejam serralheiros. Infelizmente parece que, tipo assim, esses padrões que se fala tanto na ética, né? A gente tem um voodoo dentro da arte marcial, desse padrão ético de não causar mal para as pessoas, né? Tentar fazer um mundo melhor, não causar mal para uma criança ou para um adulto desconhecido que tu vê, ou tipo ser um nacionalista, mas um verdadeiro nacionalista, não esse que agita simplesmente a bandeira ou para um político ou para um outro, ou para um militar, ou para o outro, ou para um professor, porque agita realmente a bandeira em prol do seu país, da sua nação, né, que é o melhor para o seu povo, para a sua indústria, mas também observando os outros que estão lá fora, que também são seres humanos como nós, né? Ou seja, o nacionalista de verdade, ele quer o bem para a sua nação, mas ele não quer esmagar os outros, ele quer o bem comum em geral. E tem pessoas assim em todas as nações, por incrível que às vezes a gente tenta rotular um país ou outro, mas tem pessoas boas em todas as nações e tem pessoas ruins em todas as nações, em todos os grupos. Infelizmente é isso.
A gente às vezes aprende da forma mais dura, né? Então, eu fico por aqui. Eu comecei com esse assunto de uma reflexão, uma resenha assim meio aberta, né? Eu parei para pensar sobre essas moças que tiveram tentativa de homicídio em suas vidas. Pois eu vou relatar alguns casos aqui também. E pensando em tudo isso, eu tive um grupo no passado que eu fiz para a defesa pessoal feminina. Esse grupo não vingou, né? Mas ele não vingou, às vezes não necessariamente pela falta de pessoas, é porque não era o momento certo para aquilo. Porque as pessoas, elas às vezes elas não se preparam. Todos nós somos assim, né? A gente não é perfeito em tudo, a gente sempre eu tenho meus defeitos também. A gente não se prepara para determinadas situações do futuro que vão ocorrer. Caso um acidente, como é que eu vou reagir? Eu bati o carro aqui agora, o que eu vou fazer? Tem um cara ali me ameaçando, como é que eu tenho que proceder, né? A curto, médio e longo prazo. Tem uma pessoa da minha família sofrendo violência, né? Será se eu realmente devo agir, ou já tem outras pessoas lá que estão agindo? Será se eu me envolver, eu vou atrapalhar mais, eu posso fazer de repente uma coisa que eu me arrependo no futuro? Com tudo isso você tem que pensar, né? Você tem que pensar e ver o melhor meio de reagir. Não é como uma situação que acontece assim, ó, eu tenho que pensar ligeiro e reagir ligeiro. Nas situações que acontecem, a gente tem que parar e refletir, né? Parar, baixar a cabeça, refletir o que a gente aprendeu. A gente às vezes vai lá atrás do nosso baú, abre o nosso baú. Eu costumo dizer que a gente tem esse baú, né? Você abre o baú, vai lá, pega aquela experiência que tu teve. Tem aquelas coisas que você deixa guardada lá na sua caixa de ferramenta. Estou precisando disso daqui agora. Então, será que isso daqui vai ajudar agora no momento? Não, talvez seja necessário outra coisa. Não, mas essa daqui ajuda a curto prazo. Basicamente é isso. Uma forma bem grosseira de eu explicar, né? Envolveu o que no início falei sobre a agressão à mulher, falei sobre a questão do bullying, falei sobre as redes sociais, né? Como elas impactam a gente, como nós temos que reagir e parar para refletir diante de tudo isso. Foi um assunto assim meio um pouco extenso, ficou um pouco abrangente até demais. Eu estiquei, eu saí de uma bolha, né, e pulei para outra. Espero que isso possa ter ajudado. Se você gostou desse momento de reflexão do canal, deixe seu like, isso daí nos ajuda, tá bom? No momento eu estou me curando, que de uns rasgos que tomei na broca escalonada, mas em breve a gente está aí de volta com conteúdos e dicas, tá? O canal de fazer um aparelho de treinamento, simulação de defesa pessoal em casa, né? A pessoa invadiu sua casa, ou você está na rua, como é que você vai reagir se você está na rua? O que tem por perto que eu posso me ajudar? Então, um ataque de um cão, né? De um fila, de um pastor, de um pit, de um canicorso, de um dogo argentino, porque tem vários tipos de cães também de vira-lata. Tem vira-lata que também ataca, tá? Não é só o cão de presa, não. O cão de guarda, ou o cão esportivo, que é o pitbull, né? Um cão esportivo feito para determinados esportes. Tem os cães de guarda, os grandes molossos, né? Que são até mais perigosos, de se eles partirem para cima de você sobreviver. Tem também onça pintada, tá, pessoal? A gente vai falar sobre o assunto da onça pintada, a pantera onca. É um animal maravilhoso, é um animal fantástico, é um animal que eu como brasileiro, como a Amazônia, adoro, eu amo esse animal, mas é um animal que tem que ser respeitado, tá bom? Você tem que respeitar ele e você não pode subestimar, porque você vai perder sua vida se você subestimar ele. Ele é um animal maravilhoso, mas de você ver ele longe, de observar ela criando, ela caçando, né? A vida como é, mas você subestimar, entrar numa mata sem estar preparado, sem estar equipado, quando você está num grupo grande, isso daí coíbe os grandes felinos quando eles estão só, entendeu? Eles observam, são animais muito inteligentes, muito observadores, principalmente o tigre, tá? O tigre, a onça que vive sozinha, só se encontra para casa lá, uma vez ou outra você vê uma onça com outra,
mas geralmente ela vive sozinha. O tigre, ele vive sozinho. Então esses felinos que vivem sozinhos, que caçam sozinhos, o leopardo, eles são muito perigosos por isso, porque como eles estão sozinhos, o leão já é aquele grupão, né? O leão é perigoso por causa do grupo, mas esses felinos, eles vivem sozinhos. Então eles têm que ser como se fossem caçadores natos, sobrevivencialistas. E a onça, embora tenha tido alguns casos aí com ela no Pantanal, a onça que vive na Amazônia, ela é até mais perigosa, porque ela vive muito camuflada ali, é tudo muito fechado, né? E tipo assim, a caça não é tão farta assim como em regiões do Pantanal, então ela tem que sempre... Vi um vídeo até de um cara, que um cara postou ela andando, não lembro agora se era pardinha ou se era pintada, ela andando como se fosse, tipo assim, você não escutava ela na folhagem, e ela andando com a maior cautela e observando em volta. Então ela está muito bem camuflada, está muito fechada. E se ela te pega sozinho no momento que ela está no cio, ou se no momento que ela está com uma cria, né? Olha os cachorros quando estão com cria, como eles ficam, né? Tem cadela que às vezes nem o dono chega perto. Agora imagina um animal selvagem, extremamente selvagem ali com a sua cria, e no ambiente que ele foi criado para, tipo assim, matar literalmente um leão a cada dia, né? Então aí se torna mais perigoso ainda. Que vai ter sistemas também, como você, tipo assim, se defender desses ataques. Tem as dicas da arte marcial também para isso daí. Tem outras dicas, vamos supor, que eram da arte marcial, que ficavam em livros antigos de pessoas que se deparavam com essas coisas. Até determinados cheiros, se você tiver determinados cheiros no teu corpo, o animal fica mais calmo e fica mais tranquilo com determinados cheiros, né? Ou com determinados sons que você vai fazer, ou determinados barulhos, para que você possa, tipo assim, mantê-lo distante. Agora, já no momento que ele parte para atacar, aí já é outra coisa que você vai ter que fazer. Outras dicas, a gente vai fazer uma pequena simulação, mostrar o porquê dessas dicas, né? Ponto fraco e o que usar. Por isso que é importante, quando você vai para o mato, se você for, vá com grupo, vá com bons cães de guarda grandes, tá? Sei lá, uns 2 filas, ou pelo menos um fila, e um outro cachorro menor pode levar um fila, e um pitbull, ou um fila, e um dálmata, um fila e um americano. Tem um americano é bom porque ele late alto, né? Tem uns cachorros aqui que eles são mestiços, eles têm sangue de americano, eles latem, cara, às vezes ele late lá na frente, parece que ele tá latindo do lado do meu ouvido. Então tem isso, cachorro que late alto, né, que faça bastante som, que entenda que tem um bom faro, e outro cachorro molosso para ajudar ali também na parte física, ter essa combinação dos dois. E fazer perímetro, dentre outras coisas. Daí a gente vai comentar sobre isso mais pra frente, tá? Dentro da visão da arte marcial, claro, sempre falando da visão dentro da arte marcial. Talvez eu pegue um colega ou outro que entenda de sobrevivencialismo, eu até chamo pra gente fazer um bate-bola, né? Aqui tem colega que também já atuou em determinadas regiões que tinha muito bicho, já passou também por situações, esteve perto, então para ele fazer esse bate-bola aqui, pegar essa anedota que ele tem da vida dele e expor aqui também, para que sirva para vocês.